Uma boa noite para todos. Eu acho que na leitura, na oração inicial, a gente realmente já começou a sintonizar na profundidade desse tema, que com certeza não é a primeira vez que nós aqui estudaremos, né? Ou seja, então o objetivo do estudo de hoje é falar sobre o perdão. E a gente precisa lembrar que o perdão, a gente não pode simplesmente falar como uma coisa simples, como simplesmente falar eu te perdoo e vira as costas. Então a ideia hoje, como sempre aqui, é lembrar os ensinamentos de Jesus e realmente aprofundarmos dentro de nós, entendendo o porquê do perdão e, consequentemente, entendendo, a gente vai poder fazer um esforço maior para a gente se transformar. Bem, então no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema é abordado, né? E sempre a gente vai pensar o seguinte: o que está acontecendo com o mundo? Quantas transformações, quantas dificuldades, quantos sofrimentos. Cada um de nós ainda tem as amarguras e aquilo que faz a gente sofrer. E sempre a pergunta é: por que eu tenho que sofrer? Por que Deus não olha para mim? Por que Deus não me ajudou? Por que Deus não me protegeu? Por que Ele permitiu que eu sofresse? E esse tipo de pergunta que a gente faz, no momento que a gente estuda e aprofunda nosso conhecimento, a gente vai entender que a resposta sempre é ao contrário. Ou seja, o que eu fiz para me aproximar da verdade? O que eu fiz para conseguir me transformar? O que eu fiz para me livrar daquilo que me prende do sofrimento? Então, o estudo do perdão é uma das dos grandes ensinamentos de Jesus, esse mestre maravilhoso, que, à medida que a gente atender, a gente vai conseguir viver com menos sofrimento, né? Então, uma questão sempre é a seguinte: se nós estamos sofrendo, se a gente olha para o mundo, para o Brasil e tudo mais, a gente pensa, será que o Brasil tem salvação? Será que nós temos? E aí o que a gente sempre tem que lembrar é o seguinte: nunca perder a fé, nunca perder a esperança. Porque no momento que a gente perde a fé, a esperança, a gente já começa a traçar o nosso destino, que é o destino da derrota, o destino do fracasso. Então é muito importante que a gente entenda que, por mais dificuldades que a gente enfrente na nossa vida, e todo mundo sempre vai enfrentar dificuldades na vida, não há ninguém que vive nesse planeta de provas e expiações que não passe por desafios e por provas. Então, no momento que a gente entende que a gente nunca pode perder a fé e a esperança, mesmo que tudo pareça sem solução, no momento que a gente entende isso, a gente se transforma e começa a buscar aquilo que vai nos ajudar a ver o mundo com olhos diferentes. E aí vamos lembrar de Jesus. O que Jesus disse para a gente, além de milhões de outras coisas, mas nesse ponto conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Isso é tão profundo e tão verdadeiro que no estudo de hoje a gente vai tentar relembrar vários dos ensinamentos e os porquês que o perdão é algo tão importante. Então vamos procurar conhecer a verdade para que ela possa nos libertar. Então, por que temos tanta dificuldade em perdoar? Por várias razões. Uma delas é a seguinte: que perdoar não é uma tarefa fácil. Segundo, o entendimento de perdão muitas vezes é tipo assim: eu não perdoo porque se eu perdoar eu vou deixar o mal prosperar. Eu não perdoo porque eu acho que perdoar é coisa para fracos. E assim por diante a gente vai pensando que o perdão é algo para fracos, para pessoas que não têm realmente coragem, e é muito contrário. Para perdoar, realmente nós temos que ter muita coragem, muita determinação, muita certeza, muita fé, muita esperança, o objetivo efetivo dessa nossa vida aqui na Terra, que é aprender a amar. Bem,
Quando a gente fala em sofrimento decorrente de não ter o perdão, a gente sempre fala de mágoa, ressentimento, sofrimento. E o que é o ressentimento, por exemplo? É você ressentir aquilo que te fez mal. É você sofreu alguma coisa, no dia seguinte você lembra de novo, no outro dia você lembra de novo, você fica ressentindo. Então, parece tão óbvio quando a gente fala isso. Então, por que eu vou ficar ressentido? A resposta é nenhuma. É porque a gente não entende que o ressentimento é uma escolha nossa. Ah, mas alguém me magoou, alguém me feriu. Sim, mas o ressentimento é uma escolha sua. Você vai continuar passando o resto da tua vida alimentando o ressentimento? A mesma coisa a mágoa. O que nos magoa? Será que a gente fica esperando dos outros alguma coisa? Esperando que o nosso marido faça a gente feliz, a nossa mulher faça a gente feliz, os nossos filhos? Quando na verdade a gente precisa aprender a encontrar a felicidade e a realização nossa em cima do que a gente realmente entende como felicidade. Então, assim, ressentir não faz sentido. Ter mágoa no coração só envenena o nosso coração. É a mesma coisa que você querer destruir o inimigo, você pega um veneno, só que em vez de você dar para o inimigo, você fica tomando veneno. E você fica com rancor no teu coração, alimentando todo esse sofrimento, esse ódio, e você acaba realmente se envenenando. E aí o pior desse rancor sem ressentimento é quando a gente chega ao ponto de entrar num sentimento de vingança. Ou seja, além de a gente não perdoar os outros, além de ficar ressentindo e repetindo aquilo, a gente ainda fica buscando vingança. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente simplesmente afasta uma possibilidade da gente progredir, da gente se elevar, e a gente fica rastejando no mesmo nível de erro que aquele que cometeu o erro com a gente. Então a gente se iguala àquela pessoa. Isso faz sentido? Por exemplo, antigamente, eu não tenho visto mais, eu tinha lá um adesivo que a gente via em alguns carros. Se você me agredir, eu vou te agredir também. Não é bem isso, mas esqueci agora. Ou seja, se você, por exemplo... Esqueci agora. Então, se você, por exemplo, faz alguma coisa ruim e eu vou fazer com você a mesma coisa... Esse era o adesivo que tinha no carro, eu esqueci agora. Simplesmente você está sendo o quê? Um espelho da outra pessoa. Então, se você é o que o outro faz com você, se você é somente um espelho, cadê a sua personalidade? Cadê as suas escolhas? Então, simplesmente, você não pode julgar o outro, criticar o outro por ter feito algo errado, se você sempre vai reagir cometendo um erro também. Então, não faz sentido. Então, a gente vai estudando, vai falando hoje sobre isso, e vocês vão vendo, vão percebendo, pelo menos do racional, que realmente não há sentido em a gente não aprender a perdoar. Outra coisa que faz a gente entender erroneamente as leis divinas é que desde que nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, a gente veio aprendendo sobre as leis divinas de uma forma distorcida, e quando na época que nós éramos ainda bem primitivos, começando o nosso processo de aprendizado, nós aprendemos que a lei principal, que foi uma das primeiras leis na humanidade, o Código de Hammurabi, em 1780 a.C., que depois Moisés trouxe como uma lei ainda dentro das leis mosaicas, que é a lei do olho por olho, dente por dente. E se nós perguntássemos aqui para a gente, ou para outras pessoas aqui fora, realmente, olho por olho, dente por dente é uma lei divina? Não, não é. Olho por olho, dente por dente é a lei do espelho, é a lei da vingança, é a lei daquele que não consegue olhar para o outro como alguém que precisa da indulgência, porque essa pessoa errou. É igual você olhar para uma criança que esbarra em você
e você querer se vingar naquela criança, ou um cego está andando na rua, pisa em você e você simplesmente vai reagir. Não. No primeiro momento que você olha e vê que uma criança que esbarrou em você, você já perdoa automaticamente. Se um cego esbarrou em você, pisou no teu pé, te machucou, no momento que você vira e vê que é um cego, na mesma hora a gente perdoa. É tão automático que parece tão óbvio, mas é. Então por que quando outras pessoas que são espíritos como nós, nessa caminhada evolutiva, se esse outro errou, como nós também erramos muitas vezes, por que eu vou julgar os outros e vou achar que eu vou ter o direito de julgar e às vezes até me vingar? Bem, não faz sentido. Então a lei do olho por olho, dente por dente, não é uma lei divina. Não é. Então a gente precisa parar de entender que tem que ter essa causa e efeito da vingança, que não faz sentido e não é uma lei divina. Qual é a lei divina? A lei divina é amar incondicionalmente. Tudo bem, a gente hoje ainda não aprendeu, não sabe plenamente, mesmo tendo passado 2000 anos dos ensinamentos de Jesus, mas nós vamos chegar lá, estamos no caminho. Então, mesmo que Jesus tenha vindo aqui na Terra, ensinou para a gente, deu todos os exemplos que Ele deu, passou para a gente todos os ensinamentos que a gente precisa, e mesmo assim, Ele ainda foi traído, ainda foi crucificado, ainda foi abandonado, ainda foi torturado, e no final, a grande lição do Evangelho, Jesus disse: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, quantas vezes nós erramos, o irmão erra, e a gente não lembra que o maior exemplo foi Jesus, nos ensinando a perdoar, mesmo ele tendo passado por tudo aquilo, porque ele, no seu nível de evolução, de espiritualidade, de perfeição, ele olhava para a gente, como ainda olha, como se fôssemos crianças mimadas, movidas ainda pelo instinto, movidas ainda por desejos, movidos ainda pelo orgulho, pelos vícios, pelo egoísmo, pelo materialismo, e por isso que nós ainda erramos muito. Então, para ele, vamos dizer assim, ele olhou para aquele monte de pessoas ali e falou: não, esses ainda vão aprender, faz parte. Por isso que nós viemos à Terra, nós, para que a gente possa viver tudo isso e aprender, pouco a pouco. A gente hoje já não comete erros que a gente cometia há 2000 anos atrás, há 3000 anos, há 5000 anos atrás. A gente já aprendeu muita coisa, mas nem sempre a gente consegue valorizar o quanto a gente já evoluiu. A história do meio copo cheio ou o meio copo vazio, né? Então a gente já está a caminho. Então os hebreus instituíram essa lei como uma lei para tentar conter o movimento de vingança que naquela época predominava na humanidade. Ou seja, alguém furou o seu olho, você é lá para não vingar e destruir toda aquela família. A lei do olho por olho, dente por dente, era algo para tentar conter essa ânsia de se vingar de forma desproporcional. Então, olho por olho foi uma lei importante naquela época, mas para a gente hoje já não serve mais, ok? E aí a gente pergunta para cada um, a gente tem que se perguntar: quanto vale a nossa paz? Se alguém perguntasse para vocês, um mágico aqui, falasse: o que você pagaria, o que você daria para ter uma paz de espírito? A verdadeira paz. Não é a paz de você estar somente num sítio, sozinho. Não, a paz verdadeira. Mesmo em tempestade, mesmo vivendo ou vendo sofrimento, você continuar em paz, porque você tem esperança e fé, entende tudo isso, você está em paz. O quanto vale a nossa paz? A gente falaria: não tem preço. Não tem preço. Então por que a gente não consegue tomar as ações e tomar as decisões para a gente poder viver em paz? Por que a gente precisa ficar alimentando o ódio, o sofrimento e tudo mais?
Então, de novo, é uma decisão nossa. E a gente precisa começar a se esforçar para isso. Então, o perdão, ele é a maneira mais simples, mais tranquila, a mais barata até, se pensar em termos de dinheiro, nem precisa, da gente se livrar do sofrimento, se livrar dos nossos inimigos, no sentido de se afastar daquele sofrimento, ou pelo menos não se ligar, não se alimentar com aquilo. Então, se nós queremos a paz, vamos procurar. Bem, uma história bem simples aqui, um conto, que dois amigos, Amir e Farid, andavam sempre comercializando os seus bens e faziam longas viagens. E numa das viagens que cada um seguia com seus camelos, com seus bens que iam ser vendidos, o outro também, eles se encontraram na beira de um rio e ficaram conversando ali. Naquele momento, um deles resolveu, por causa do calor, mergulhar no rio e nadar. E ele começou a nadar, mas a correnteza estava tão forte que ele começou a ser levado e com certeza ele ia perecer. E aí o amigo foi, se jogou, mesmo sabendo que estava se colocando em perigo, para ajudar aquele amigo e acabou o salvando. Ele então, muito agradecido, ele pediu para um trabalhador escrever bem fundo numa pedra que aqui o meu amigo Farid me salvou da morte, mesmo se arriscando a sua vida. Bem, passou a viagem, cada um fez a sua viagem, no final se encontraram de novo, só que dessa vez eles começaram a discutir, talvez até por político, futebol, não sei, e aí começaram a se desentender, e aí então o amigo deu uma bofeteada de novo. E aí ele então ficou super magoado, levantou, foi até a beira do rio e com uma vara escreveu na areia: aqui o meu amigo Farid me agrediu e eu estou magoado. E aquele trabalhador que tinha escrito na pedra perguntou para ele: mas por que quando ele te salvou você escreveu na pedra? E por que agora que ele fez uma ofensa e te agrediu você escreve na areia? E a resposta dele: tudo aquilo que a gente faz no bem deve ser anunciado, deve ser transmitido, deve ser perpetuado, para que todos vejam e todos aprendam. Grande sabedoria dele. E quando alguém faz uma coisa errada, o que a gente tem que fazer? Tentar o mais rápido possível superar aqueles sentimentos e procurar esquecer. Nessa analogia, escrever na areia para quando a maré subir, apagar aquilo e o erro ficar apagado. E naquele momento, ele pôde superar aquilo e, numa primeira oportunidade, voltar à sua amizade, provavelmente de anos. Então, realmente, são questões importantes para a gente lembrar que cada ato, cada decisão nossa nos leva para uma vida melhor e principalmente não perder os amigos, não perder o contato com a família, com os filhos. Quantos de nós, vamos falar assim de uma forma geral, a gente se desentendeu com o pai, ou com o filho, ou com o vizinho, ou com a esposa, que for, e muitas vezes são coisas pequenas, mas que a gente, por orgulho, por dificuldade de buscar reconciliação, ou perdão, ou pedir desculpa, a gente simplesmente deixa aquilo crescer. E daqui a pouco tem pais que não veem os filhos há mais de 20 anos, ou filhos que não veem os pais, casais que se afastam por bobagem, só se afastam porque, só porque o marido deixou a toalha molhada em casa, em cima da cama, deixou a roupa largada, e aí a gente cria confusão. Então, não vale a pena, e aí simplesmente a gente tem que entender o que é o perdão, o que eu preciso aprender sobre o perdão. Vamos lembrar de Gandhi, que na Índia conseguiu libertar o seu povo do domínio do Império Inglês. E para isso ele fez uma transformação, algo tão inesperado, que é conseguir vencer o Império Inglês com amor, com uma atitude de paz verdadeira.
E ele conseguiu chegar na liberdade dos indianos e virou um exemplo para a humanidade. Esse é o homem paz, o homem que soube perdoar a cada agressão, que não deve ter sido fácil. Então, perdoar não é uma fraqueza de caráter. Perdoar não é você deixar o mal prosperar. Perdoar não é você esquecer. Até porque a gente não esquece. Se a gente esquecer, é porque a gente está com Alzheimer. Na verdade, não é esquecer, porque aquilo vai ficar na nossa mente e às vezes a vida inteira. Porém, a maneira como a gente encara aquilo é que vai fazer diferença. Esquecer, que está em todos a Bíblia e todos os evangelhos e tudo, essa palavra esquecer no sentido de tirar do nosso coração o rancor, os ressentimentos. É nesse sentido esquecer. E aí a gente começa a entender melhor o que é perdoar. E sobre o mal, a gente deixar o mal prosperar, simplesmente também é um erro. Porque vamos imaginar como que funciona o processo do perdão e ao mesmo tempo funciona o processo de transformar ao ponto de vencermos o mal. Então não temos que deixar o mal prosperar. Então como fazer? Uma analogia simples é só imaginar nós, como pais, que são os exemplos maiores de amor que a gente tem na Terra. Vamos imaginar que nós estamos lá com os nossos filhos e eles estão fazendo coisas erradas. O que a gente faz? A gente fica com ódio, com rancor, não fala mais com aquela criança, com aquele filho? Não. A gente vai, perdoa o erro dele porque ele é muito pequeno, não aprendeu, perdoa porque ele derrubou um copo de café na mesa porque ele não prestou atenção, e a gente perdoa, vai lá, ensina, mostra que houve um erro, que houve uma atitude errada, que não traz consequências boas para ele ou para quem estiver do lado dele, e com isso, simplesmente a gente vai exercitando cada vez mais o perdão. Então, aonde nós vamos chegar um dia? Quando a gente aprender a amar uns aos outros como irmãos, nessa jornada que a gente tem nesse planeta, vivendo em famílias, e cada vez essas famílias vão aumentar a ponto de todos sermos uma família única. Ainda estamos um pouco longe, mas já estamos caminhando para isso. Então, quando a gente olha essa analogia das crianças, nós como pais, quantas vezes a gente já perdoou os nossos filhos? Quantas vezes não teve paciência para ensinar tudo de novo? Tudo de novo. E aí também a gente lembra a nossa missão como pais, e lembra de Jesus, e lembra o quanto a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Porque tudo isso que a gente está falando serve para a gente, mas serve para os nossos filhos, e ensiná-los a não ter o ódio no coração. Então vocês imaginam, se nós, como pais, dermos o exemplo de não perdoar, como é que vai ser no futuro? E se um dia a discussão for entre você e teu filho? Você vai ter alimentado naquela criança, naquele espírito, o sentimento de ódio, de desavença. E aí você está arriscado a perder a possibilidade de conviver com seus filhos. Então vamos lembrar de novo que Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus é o espírito mais evoluído que viveu entre nós, e ele veio justamente em sacrifício para nos trazer a verdade. O grande sacrifício não foi só a questão de ser crucificado, foi o preparo dele para conseguir encarnar aqui na matéria, nessa matéria bruta que nós vivemos, para trazer para a gente todas as mensagens que ele deixou. Então ele é o nosso modelo e guia, e ele ensinou tantas coisas maravilhosas que não é possível que a gente não vai chegar ao momento de entender. A primeira coisa que ele ensinou para a gente, principalmente com a doutrina espírita, que isso deu essa revelação e nos explicou melhor, é que todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Não houve alguém que foi criado especialmente, com doses especiais, não, nada disso. Nós fomos criados simples e ignorantes. Nós estamos aqui nesse planeta desde a época que nós éramos primitivos, viemos evoluindo vida após vida, porque nós somos espíritos imortais. Então a gente vem vivendo, vem aprendendo. Cada vez que a gente volta aqui para a Terra, é como se a gente se matriculasse numa escola de novo para aprender mais lições.
E aqui a gente passa as dificuldades, passa as provas, que fazem com que a gente seja mais forte, que a gente supere as nossas imperfeições. Se fosse muito fácil, a gente não ia aprender nada. Então Deus criou todos nós simples e ignorantes, e a gente vem aqui para a Terra para poder aprender, evoluir e chegar a um ponto da perfeição relativa, pelo menos. Então, na doutrina espírita, que a gente fala o Consolador prometido, é realmente o Consolador que vem explicar para a gente o seguinte: se antes a gente achava que nós teríamos aqui na Terra somente uma oportunidade, uma vida, e ao final nós entendíamos que poderíamos ir para o céu ou para o inferno, no momento que a gente entende que não é bem assim que a coisa funciona, a gente já tira das nossas costas um peso, porque no fundo a nossa consciência, que é o juiz mais cruel que a gente tem, a nossa própria consciência, a gente sabe que a gente não estaria preparado ainda para ir para o céu. Então a gente fica imaginando, será que nós iríamos para o inferno? E o Consolador prometido vem esclarecer o que Jesus já tinha explicado e dito, que é: a gente não morre, quem morre é o corpo. Então, se o corpo morre e nós continuamos, a gente vai para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e simplesmente lá a gente vai refletir, vai pensar, vai aprender, vai conviver com as pessoas que a gente ama, e no momento oportuno a gente vai perceber: não, chegou a hora de eu me matricular de novo naquela escola, ou eu ir para aquele hospital para poder também me curar das minhas mazelas, daquilo que eu feri no meu corpo espiritual. Então tudo isso faz parte desse processo. Então é o Consolador prometido, porque no momento que a gente entende que o sofrimento, que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, que é isso que Jesus disse, a gente às vezes tem dificuldade de entender isso, mas eu acho que hoje, a partir da explicação que Kardec trouxe dos espíritos superiores, fica óbvio para a gente que essa vida é simplesmente uma passagem na escola, e que o sofrimento vai fazer com que a gente se supere e evolua, se transforme, que a gente sinta na própria pele aquilo que a gente fez mal aos outros, para que no mínimo a gente vá aprendendo a ter, no mínimo, a empatia. Então todos os sofrimentos, todas as misérias, tudo aquilo que a gente vê de coisa ruim, todos têm uma razão de ser. Bem, e todos os sofrimentos, então, fazem parte desse processo de evolução. E então encontramos a consolação, quando a gente pensa em tudo isso e tal, no futuro. Ou seja, quando a gente entende o futuro, ou seja, de onde a gente veio, para onde que a gente está, e o porquê que a gente está, e para onde a gente vai, fica mais fácil de entender os porquês, né? Bem, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando da lei do progresso, a evolução, que todos nós já vemos, e não há dúvida que existe um progresso. Não só quando a gente olha, quando nós éramos homens primitivos, desde a época das cavernas, passando pelas escravidões, passando pelas guerras, e chegando até o ponto que a gente já chegou ainda, muito que falta ainda. Tudo isso tem a ver com o nosso progresso, com a nossa evolução. Então, cada vez que a gente veio na Terra, a gente faz e participa do nosso planejamento reencarnatório. Então a gente conversa com aqueles nossos guias espirituais, a gente reflete sobre as nossas necessidades de corrigir erros do passado, de aprender, e a gente então participa de como será a nossa próxima vida, como serão as matérias, as disciplinas, as experiências que eu vou ter que enfrentar, ou quais são os remédios que eu vou ter que tomar para me transformar, para me curar. Só que quando a gente está aqui na matéria, a gente tem a bênção do esquecimento. Com a bênção do esquecimento, a gente não lembra de tudo isso. É como se a gente estivesse andando no meio de uma floresta, com árvores, com névoa, a gente não consegue enxergar. Mas na hora que a gente sobe no alto da montanha, de lá a gente vê de onde a gente veio, por que a gente estava ali, para onde que a gente vai. Então, a reencarnação, ela é uma bênção divina. A reencarnação não é um castigo,
seja, nós estamos aqui passando por dificuldades, por dores, mas isso não é um castigo. Deus não castiga, Deus ensina, Deus dá a oportunidade da gente vivenciar. Então, de novo, igual nós como pais, a gente não castiga um filho. Um pai, uma mãe amorosos, ele não castiga o filho, simplesmente pega o filho e coloca num lugar para ele pensar, para ele refletir, ou tira um brinquedo para ele poder refletir melhor, e assim por diante. Porque nós sabemos o que é melhor para eles. Então, reencarnação não é castigo, e sim aquele remédio adequado, perfeito e justo para o nosso processo de evolução. Então, a reencarnação é uma bênção. E nessa reencarnação, nessa vida, nós passamos por sofrimentos para a gente se transformar. Então, todos os espíritos tendem à perfeição. É para isso que Deus nos dá a oportunidade de alcançar essa evolução, nos proporcionando as provações da vida corporal. Então, a justiça divina, perfeita, ela nos concede realizar em novas experiências, em novas vidas aqui na Terra, aquilo que a gente não pôde aprender numa vida anterior. Então, começa a fazer sentido, não é? Ou seja, se nós temos que vivenciar, e se a gente não tirou uma nota boa naquela experiência, e vão ter que repetir, foi porque a gente não se empenhou adequadamente. Não nos empenhamos. E aí, a gente tem que voltar e repetir aquilo que a gente deixou para lá. Ainda lembrando de Jesus, a lei que ele disse que resume todas as leis divinas, todos os profetas, é a lei do amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Amarás a Deus de todo o seu espírito, de todo o seu ser. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei maior divina que Jesus ensinou, resumindo todas as leis mosaicas. Agora, como que nós podemos imaginar que a gente vai realmente amar a Deus se os nossos atos são atos de vingança, de destruição, de revanche? Ou será que nós também não somos as maiores vítimas da nossa própria crueldade, da nossa própria falta de indulgência? Porque o perdão, o auto-perdão também, quantos de nós aqui não conseguimos ter o auto-perdão? Quantos de nós aqui sofremos a vida inteira nos culpando de alguma coisa que a gente fez? E quase sempre a gente leva esse sofrimento depois dessa vida material. E muitas vezes a gente passa 100 anos, 200 anos vivendo esse sofrimento porque a gente não se perdoa. Então, quando a gente fala do perdão, não é só para os outros, é para nós mesmos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente também tem que aprender a nos perdoar. Por quê? De novo, a mesma coisa. Nós somos espíritos que estamos em evolução e ainda erramos. Por isso que fala o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é aquele aparentemente mais fácil. E o caminho estreito é aquele que exige um esforço de todos nós, a cada momento, a cada dia, a cada dificuldade, a cada prova, para que a gente possa realmente se transformar. Então não é uma coisa fácil, mas se a gente fizer o esforço diariamente, se alimentar com a verdade, vai ficando mais fácil. E aí hoje a gente carrega aquela mala com rodinha e com alça. Mas se a gente não quiser aprender, se a gente ficar na ilusão, o que vai acontecer na próxima oportunidade, a gente vai carregar aquela mesma mala, porque é nossa mala. Só que agora sem alça e sem rodinha. Fica mais difícil. Então, quanto mais a gente se empenhar, mais fácil fica. Igual uma criança que vai, estuda e tira notas boas. Aí quando alguém vê aquela nota maravilhosa, fala, poxa, mas para você é tudo fácil. Não é fácil. Ele teve que se preparar. Ele teve que, às vezes, abrir mão de estar jogando bola o dia inteiro, seja o que for, para poder estudar e tirar uma nota boa. O que não quer dizer que a gente não possa ter o divertimento, o lazer, não é isso. A vida é para ser feliz, é para ser alegre, é para ser bem vivida. Não é só sofrimento, mas se a gente não tiver a responsabilidade da disciplina, vai passar. E aí a gente chega então num ponto
que lá quando Jesus no Sermão da Monte falou das bem-aventuranças, ou seja, alegres somos nós porque somos brandos, pacíficos, alegres somos nós porque estamos em aflição, estamos em sofrimento, e aí seremos consolados, aqueles que têm fome de justiça. Então alegres nós somos se somos misericordiosos. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Perdoar para que sejas perdoado. Imagina aquele que diz: eu nunca perdoarei. Ele já está se condenando, no mínimo perante aos homens, mas com certeza perante a Deus. Porque na própria oração que Jesus nos ensinou, ele diz: Senhor, perdoai os meus erros, as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Tem uma parábola de Jesus que ele fala: o reino dos céus é como um senhor rei que chamou os seus discípulos, seus servos, para prestar contas. Aí um deles chegou, devia muito para ele, e o rei falou: não, você vai ter que vender seus animais, sua esposa, você vai para a prisão até que você me pague tudo. E aquele servo então se jogou de joelho e falou: Senhor, me perdoe, eu vou conseguir te pagar. Aí aquele senhor acabou sensibilizado e perdoou. Só que aquele homem saiu dali, encontrou um seu amigo, um colega de trabalho, o que for, e simplesmente agarrou-o pelo pescoço e disse: paga-me tudo que me deves. E ele não pôde pagar, e ele colocou aquele amigo na prisão. Então, aqueles que viram aquela atitude voltaram lá para o rei e contaram para ele: poxa, aquele rapaz não perdoou o próprio amigo. Aí o rei mandou chamá-lo e simplesmente colocou-o na prisão. Então o reino dos céus, ele é como esse Senhor que perdoou, mas se nós não somos capazes de perdoar, como é que nós vamos realmente ter a consciência de pedir perdão a Deus? Então realmente merece a nossa transformação. Então, perdoai sempre, né? Então, quando Jesus estava falando sobre esses assuntos de perdoar, para ser perdoado, então Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar as ofensas de um amigo, de um irmão, de uma pessoa? Será que eu devo perdoar 7 vezes, como está no Antigo Testamento, que era olho por olho, dente por dente, vingança 7 vezes, né? Então, devo perdoar 7 vezes, Senhor? E ele disse: não digo que você deva perdoar 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Mais adiante até Jesus disse: João Pedro, você deve perdoar sempre, porque você deve perdoar até o ponto que você até tenha o esquecimento de si mesmo em prol do desenvolvimento das outras pessoas. Então, o perdão é algo que a gente tem que entender que é sempre que a gente deve perdoar. É fácil? Não é fácil. Essa palestra, esse estudo de hoje, se a gente pensar nas dificuldades e nos nossos rancores e falar: pois, é muito difícil esse assunto. Mas ele precisa ser refletido para a gente realmente se transformar. Então, também a gente precisa lembrar que existem várias formas da gente perdoar. Uma das formas de perdoar é simplesmente uma pessoa fez uma coisa errada, como você acha que tem que perdoar, mas não tem isso no coração, você diz: eu te perdoo, mas nunca mais apareça na minha frente. Se você vier numa calçada, eu vou para outra. Ou fazer aquele que cometeu o erro, ter que perdoar de joelhos, ter que perdoar se humilhando, ter que pedir o perdão na frente de todo mundo. Esse não é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão é aquele que a gente faz sendo realmente indulgente com os outros, realmente não expondo o outro à humilhação, até porque ele também está sofrendo, porque a consciência dele também vai pesar. Então, a forma de perdoar também faz toda a diferença, né?
Então, perdoar 70 vezes 7, perdoar sempre, se contra vós pecou vosso irmão, fazer ele sentir a falta em particular. Então, Jesus ensinou também para Pedro e para todos nós: se o irmão cometer um erro contra você, você vai e procura aquele irmão, aquele amigo, aquele inimigo, se for, e procura em particular, sem expô-lo, fazê-lo ver a falta que ele cometeu. Se você conseguir convencê-lo de que ele realmente errou, você vai conquistar um amigo, não só nessa vida, como em outras vidas. E aqui eu queria lembrar, muitos de nós lemos alguns livros de André Luiz, que escreveu aquele livro mais famoso, que teve um filme Nosso Lar, e o André Luiz escreveu um outro livro, através de Chico Xavier, que se chama No Mundo Maior. E no Mundo Maior, no capítulo 5, A Força do Amor, tem uma história extremamente interessante e rica, que várias vezes a gente repete para que isso fique claro para a gente, a questão do perdão. Então, na história, basicamente, você tem Camilo, que é um comerciante, ele adota uma criança, Pedro, e ele, com esforço, com as dificuldades, ele consegue educar aquela criança junto dele no comércio, ela cresce, mas quando ele está adulto, Pedro resolve exigir uma série de coisas do pai, do Camilo. Só que Camilo não quis dar para ele o que ele pedia e simplesmente Pedro assassina Camilo. E esse assassinato faz com que Camilo, que foi a vítima, passe a ser um perseguidor contumaz de Pedro. Aí nesse ponto a gente lembra outras coisas que Jesus ensinou: reconciliai os vossos irmãos, os vossos inimigos, enquanto estáis a caminho. Nesse caso, Camilo tinha sido assassinado, nem poderia ter a oportunidade de se redimir. Só que em vez de ele buscar o conforto, em vez de ele buscar ajuda, o que ele fez? Ele virou o obsessor de Pedro. Aí se passaram 20 anos nessa obsessão e Pedro já estava doente, já estava passando muito mal no hospital, até que os trabalhadores do mundo espiritual começaram a trabalhar para conseguir arranjar uma forma de eliminar aquele ódio. Então começaram a falar, começaram a conversar com os dois, com Camilo, com Pedro, e aí no meio da conversa eles vão falando sobre ódio, sobre perdão, e aí Camilo, então, depois de longas conversas, ele entende, e é ensinado a ele, que ele, na verdade, que era vítima, passou a ser um algoz, passou a ser de vítima, passou a ser aquele errado. Então, quando a gente segue nesse caminho da vingança, que quando a gente fala aqui na terra, o inimigo morreu, pronto, estou livre dele. Não. Porque além dos ensinamentos morais, das questões da reconciliação, quando a gente se desprende da matéria, não quer dizer que as nossas raivas vão acabar. Elas vão continuar, até que uma das partes esqueça o olho por olho, dente por dente, e passe a realmente perdoar, para terminar com aquele ciclo de violência, de vingança. Então, Camilo, vai aprendendo, vai entendendo e acaba vendo que ele estava mais errado do que Pedro, que mesmo tendo cometido um ato absurdo de assassinato, ele constituiu família, teve 5 filhos, conseguiu passar bons ensinamentos para aqueles filhos, que são espíritos, que vêm à nossa vida, à nossa família, para a gente ajudá-los também. Então, disse: Camilo, perdoe, para que você possa realmente se libertar do sofrimento. E ele fala: mas por que Deus permitiu que eu sofresse? Por que Deus me desamparou? E aí nesse momento a gente faz perguntas que todos nós fazemos, que é: qual é a lógica disso? Qual é a lógica do sofrimento da vida? Por que nós somos vítimas? A resposta está nas vidas anteriores, a resposta está que a gente precisa passar pelas dificuldades, e a resposta está que muitas vezes a gente passa naquelas situações
para que a gente possa realmente se superar. E aí então, quando a gente aceita o perdão, ou quando a gente pede o perdão, a gente simplesmente abre as portas da reconciliação. E as leis divinas, leis de amor, são aquelas que não estão relacionadas às nossas vontades, aos nossos sentimentos e à noção de tempo que nós temos. Então Camilo é orientado e Pedro aceita que Camilo possa reencarnar como neto de Pedro e herdar tudo aquilo que Pedro construiu de riqueza, que já tinha vindo de Camilo e tal. Então, que processo é esse de Deus, das leis divinas, que busca sempre a reconciliação? Então, quando a gente aqui está na matéria e não aceita perdoar, simplesmente a gente está afastando as leis divinas, afastando as oportunidades que a gente tem, e em vez disso a gente se afunda no lodo do ódio. Em vez de a gente sair daquela vida material e encontrar as pessoas que a gente ama, a gente fica se afastando para ficar com outros que a gente odeia. Então, essa história, ela traz muitas reflexões para a gente, que, tipo assim, não é para a gente realmente deixar de estudar, de aprender, para a gente poder entender tudo isso com mais detalhes, né? Então, outra coisa que a gente sempre lembra, quando a gente fala sobre espiritismo, fala sobre a caridade, a gente fala sobre amor, assim, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o sentido que Jesus dava para a caridade. E aí, então, os espíritos superiores respondem: a caridade é benevolência para com todos, indulgência para as fraquezas, para os erros dos outros e o perdão incondicional. Jesus ainda ensinou a amar os nossos inimigos. Não é fácil, só que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender porque, na verdade, os nossos inimigos são irmãos, muitas vezes ainda em evolução, ou aqueles que foram colocados do nosso lado justamente para a gente superar o sentimento de ódio. Então não é fácil, mas a gente precisa aprender. Outra coisa que tem a ver com essa questão do perdão, a gente passa a vida inteira sendo maledicente, falando mal dos outros, criticando os outros, julgando os outros. E Jesus disse claramente: não julgueis para não ser julgados. Da mesma medida que nós vamos julgar os outros, nós seremos medidos. Com a mesma severidade que nós vamos julgar os outros, nós seremos julgados. Então, ao contrário, vamos ser indulgentes aos outros e vamos ser mais severos com a gente mesmo, não é de maldade, nada disso, mas severos com o nosso esforço e dedicação para a nossa transformação. E lembrando que quando Jesus estava aqui na terra e os fariseus levaram para ele uma mulher que tinha sido pega em adultério, que segundo a lei mosaica deveria ser apedrejada, e os fariseus e sacerdotes falaram para Jesus: o que você diz? Jesus ficou lá escrevendo na areia, ficou quieto. Eles insistiram, até que Jesus levantou e disse: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E todos nós, todos já erramos nessa vida, com certeza, e em outras vidas com mais certeza ainda. Então, como que a gente pode julgar os outros? Como que a gente pode se achar melhor do que os outros? Como que a gente pode ser tão orgulhoso de não conseguir ver que nós somos parte de um todo nesse mundo de provas e expiações, ainda nessa caminhada para a evolução? Então, não vamos trazer para nós o erro do julgamento para a gente ser julgado conforme o que a gente está julgando os outros, sendo indulgente e tudo mais. Então, assim, não é fácil, porém, quando a gente realmente quer, quando a gente entende as razões do perdão, da necessidade do perdão, isso nos ajuda muito a, pelo menos, fazermos os nossos esforços, muitas vezes em poucos
Em desafios não tão grandes, vamos perdoando aqui, vamos perdoando ali, um arranhãozinho, uma palavra mal colocada, vamos perdoar porque de repente nosso chefe não é muito tranquilo. Vamos aprendendo, fazendo exercícios, vamos vigiando os nossos pensamentos, nossas atitudes, sempre em oração quando a gente tiver dificuldade de perdoar, e tudo isso num processo de transformação, num esforço nosso de transformação. Então, que todos nós possamos ir para as nossas casas, pensar nisso, ver as nossas famílias, o que a gente provoca de sofrimento naqueles que estão com a gente, principalmente. Vamos perdoar, vamos pedir o perdão, vamos nos reconciliar enquanto estivermos a caminho. Enquanto estivermos a caminho, é muito mais fácil. Então vamos seguir a Jesus, nosso Mestre, aos ensinamentos, que a gente tenha todas essas bênçãos dos estudos, do aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus.